onde lembramos dos nossos irmãos que já se encontram na espiritualidade. Vamos começar fazendo a divulgação da nossa casa. E eu vou pedir para que vocês lembrem de desligar os seus celulares ou colocar na parte para vibrar, para que não incomode o andamento do novo estudo da nossa tarde. A nossa evangelização do dia de 2025 começou dia 15 de 3 de 2025. E a gente renova sempre com muita alegria o convite para que traga suas crianças e os seus jovens para aprender um pouco mais da nossa doutrina. Se é bom para nós, é bom para os nossos filhos também. Então, as crianças de 5 a 13 anos, essa evangelização é aos sábados, de 8h50 às 10 horas. Os jovens de 14 a 18 anos é de 10h30 às 11h30. E temos o nosso grupo de pais também, que ficam aqui no momento que as crianças estão na evangelização. Venham, participem, que é muito bom. Temos também a nossa campanha do quilo permanente, que nós temos um quadro com os mantimentos que é doado para as nossas famílias que aqui estão cadastradas. E a gente pede sempre que quem puder doar, reforce principalmente o açúcar, o feijão, o arroz, a farinha de mesa e o macarrão. E sempre o nosso agradecimento a quem participa, porque é muito gratificante poder assistir a cada uma dessas famílias que aqui chegam. A outra campanha também, que está relacionada também com a campanha do quilo, é a campanha do leite. Doe uma lata de leite ou um pacote de leite para a campanha da cesta básica e também para o programa do leite. Tem famílias e pessoas que têm necessidade especial de um reforço a mais de leite. São pessoas muitas vezes com crianças pequenas, idosos, pessoas com algum tratamento, como o câncer, que precisam muito do leite. E a outra divulgação nossa é o Conecta. No canal do YouTube do PCC-BNT, você encontra palestras e conteúdos transformadores para o seu crescimento espiritual. E aqui vem o convite para que se inscrevam e acompanhem. Lá vocês poderão assistir reunião. Pelo Instagram, vocês estão assistindo reunião agora na íntegra. Mas quem às vezes não consegue, pode depois ir lá no YouTube, que essa palestra, esse estudo vai estar lá gravado para que possa assistir. E se inscrevam, né? E dá o nosso joinha também participando. Agora vamos fazer a nossa página de preparação. Mará. No livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Campos Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E quando acabava de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade descorta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as armaduras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças, crestas dos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne
quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem incentivos de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembre-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos nas paisagens transitórias do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. O nosso ambiente harmonizado, vamos elevar o nosso pensamento, buscando a figura de nosso Pai de infinita bondade. Vamos rogar, Senhor, do teu amparo, para que abençoe esta casa de oração, que ampare o seu infinito amor a cada irmão conquistado, encarnados e desencarnados, Senhor, pontos adentro corações portas, em busca de tua misericórdia, do teu amor, do teu amor. Abençoa, Senhor, os irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, passando, Senhor, pelo mar das provações, para o brilho de suas almas. Abençoa, Senhor, os irmãos que se encontram sozinhos, sejam em orfanatos, asilos, muitos dentro de seus próprios lares, achando-se abandonados, sentindo seus corações arrancados. Que eles possam, Senhor, nessa tarde, sentir o infinito amor que vem de Ti para cada um dos seus filhos. Abençoe, Senhor, a todos os nomes que são colocados nessa caixinha de oração, pedindo ajuda, pedindo consolo. Abençoa, Senhor, as águas que são trazidas para ser purificadas, que nelas possam ter o remédio necessário a cada irmão. Que a sua bondade, Senhor, se estenda sobre todos que aqui se encontram. Abençoe os nossos mentores, Bezerra de Menezes e de Cristá, que trabalham junto a toda essa equipe que aqui se encontra, com infinito amor para cada um de nós. Que nossa irmã Lúcia, Senhor, nesta tarde, possa ser abençoada em seu estudo, que Ele nos traga o esclarecimento necessário às nossas almas. Muito obrigada. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui fazendo estudo de um livro novo, de Adélia Rodrigues, pelo Espírito, ditado pelo Espírito Adélia Rodrigues, e a psicografia de Divaldo Franco. Já foram trabalhados aqui na casa, em palestras, 2 livros da Adélia Rodrigues. Foi Vivendo com Jesus e Pelos Caminhos de Jesus. Pelos Caminhos de Jesus acabou há pouco tempo. Então agora a gente vai começar um livro novo e hoje a gente vai ver aquela parte inicial que a gente conhece como prefácio, uma introdução. Na verdade, está escrito antelógico, tá? É o que a gente vai trabalhar. Então a gente já sabe por esses livros que já foram trabalhados aqui, da poesia, que a Adélia Rodrigues aborda nos seus livros, com os ensinamentos de Jesus, e ela traz poesia,
esse clima, né, do lugar da natureza que consegue envolver a gente. Então, a própria Amélia fez esse antelógico em 1971 e ela traz também que, na verdade, a humanidade ainda sofre tanto porque ainda não conhece Jesus. Jesus está desconhecido. Por isso a gente vê tanto sofrimento, tantos males acontecendo ainda. Então ela traz essa recordação. Ela não vai trazer novidades das mensagens dele. Ela vai recordar, né, as mensagens que Jesus trouxe para a gente, não teve aqui, né? Deixou todos esses seus exemplos, os seus ensinamentos. Então ela vai recordar. E esse antelógico, ela vai mostrar para a gente assim, algumas características, né, dos irmãos que desprezaram, né, o ensinamento de Jesus. Então vamos lá. Então eu vou ler alguns parágrafos e aí a gente vai conversar. Então começa assim. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias do tempo e condicionamentos do técnico. Então, o que a gente entende aí? Está acontecendo tudo, né, essas mudanças que aconteceram no mundo, e a gente está vendo essa parte da tecnologia, né, de avanço, inteligência artificial, o celular, né, tudo está muito assim avançado. E o homem tem muita necessidade. Mas qual é a verdadeira necessidade real da gente? Está ligado à parte moral. Não são as materiais a nossa verdadeira necessidade. Tudo que está ligado à parte moral. Essa sim é a nossa verdadeira necessidade. Então, essas necessidades, desde que Jesus esteve aqui, desde que, né, existe a humanidade, são as mesmas, não mudam. É a nossa parte moral. É lógico que a parte intelectual tem um crescimento, né, porque a gente dá mais conforto para a gente até entende, mas não é viver em função da tecnologia, só do material, esquecendo que nós temos que cuidar do nosso íntimo, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Isso, quanto mais nós trabalharmos o nosso lado moral, fazendo as nossas reflexões, tendo como exemplo Jesus, então, com certeza, nós vamos avançar da inteligência junto com o lado moral. E aí, tudo que acontecer, a gente vai estar produzindo coisas boas, porque o nosso lado moral está acompanhando a nossa inteligência. Por isso que a gente está tão empenhado, e ela até coloca uma observação, estamos há 2000 anos avançando materialmente, mas não estamos acompanhando esse crescimento moral. Então a gente tem a necessidade de quê? Dessa reforma íntima. É isso que vai fazer com que a gente cresça e não evite tantos problemas que acontecem, porque as pessoas estão ainda, naquele homem velho, e a gente precisa da mudança para o homem novo. É isso. Então que a gente tenha essa atenção no nosso dia a dia. Então vamos dizer assim. Toda vez que se tenta, porém, uma atualização das palavras augustas de Jesus, surgem naturalmente críticos apressados, que se referem ao cristianismo como uma doutrina passadista, que esteve a serviço das religiões e foi superada pelas realidades da cultura odienta, ou seja, da cultura moderna. Jesus, para eles, pode existir, não tendo, porém, outra significação, senão aquela que se atribui aos agitadores de todos os tempos, que buscaram fermentar as massas humanas, tentando enviar a fraternidade entre as criaturas. Então, vamos lá. Então, esse texto que se refere aos críticos
não conhecem a evolução espiritual de Jesus. Jesus é o Espírito perfeito, é o governador do nosso planeta, né? Veio trazer a mensagem de Deus. Então a gente se equivoca, né? Esses irmãos que não entenderam essa mensagem divina de Jesus. E tratam o cristianismo como uma doutrina passadista, né? Que já foi, já passou, já não está mais, né, atual para a gente. Então a gente recorda agora que o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor. E quem é que trouxe para a gente a verdade e o amor? Jesus. Então Jesus, o Cristo, né, ele desenvolveu esse trabalho, né, realmente trazendo para a gente o cristianismo, que é essa religião que traz ensinamentos de Jesus e que está no Novo Testamento. Então, vamos recordar um pouquinho mais. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, porque naquela época tinha outros grupos que se chamavam membros do caminho. Como os caminhos, e até hoje a gente vê muitas pessoas pegando caminhos bons ou caminhos ruins, então esses irmãos, os discípulos do Cristo, foram chamados de cristãos, que era justamente para diferenciar, porque os cristãos, que são discípulos do Cristo, trabalhavam e recordavam com esse nome a presença de Jesus, né? A sua energia, o seu amor, e trabalhava também com essas ações que Jesus conduzia, ou seja, que faz com que a gente tome esse rumo, né, dessa verdade e desse amor, que era o caminho que os discípulos de Jesus tomaram. E aí, a gente vai acrescentar um pouquinho mais. Não parece que teve aqui na nossa casa o irmão, o Mário de Marcos, ele falou, em homenagem ao aniversário da casa, ele falou que tem muitos irmãos que se referem à doutrina espírita como uma doutrina kardecista, até fazendo uma diferenciação. E o irmão falou, e a gente também já sabe, que Kardec não fez doutrina nenhuma, ele só codificou e arrumou a mensagem que chegou por meio dos médiuns. Mas aí, como é que a gente vai se dirigir a essa doutrina, a doutrina feita pelos estudos, ditada pelos estudos? Doutrina cristã. Ou seja, todos nós somos espíritas cristãs, porque nós seguimos os ensinamentos de Cristo, esse guia e exemplo da humanidade. Ok? Então vamos lá. Tem um livro, Deus Conosco, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler o item 16 e a mensagem de número 403. Eu vou lá para ver se realmente tinha todas essas mensagens, mas estão pequenininhas, tá? Então eu vou ler para vocês a de número 403. Quando uma 100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Ou seja, tudo que a gente fala de boca, se for só de boca, e a gente não traz isso para o nosso íntimo, nem traz isso, né, para o nosso dia a dia, para as nossas ações, né, que a gente sempre busca praticar o bem, se não for, vai adiantar. Então eu quero falar apenas uma 100ª parte do que a gente fala, se a gente colocasse em prática, com certeza a gente não haveria mais maldade no mundo, né? A gente ficaria livre. Então vamos continuar. Agora a gente vai ler mais um pedaço. Seus feitos e suas palavras são considerados exclusivamente do ponto de vista sociológico, negando-se-lhes quaisquer outras decorrências que ressumem oudores e realidades transcendentes. Então,
Só viram Cristo trabalhando na sociedade, né? Ele realmente estava ali atuante. O Cristo Jesus era um líder do seu tempo, que tentava lutar contra o Império Romano, exemplificando o amor, a tolerância, a educação. Então, ele estava ali ajudando esse grupo que era muito sofrido. Mas não perceberam essa essência de Jesus, esse amor, essa dedicação. Então, achavam que ele só era do ponto de vista sociológico, mas não entenderam essas realidades transcendentes, ou seja, essa realidade que faz com que a gente sinta essa altivez de Jesus, essa superioridade desse Espírito de Jesus, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Então, eles não aproveitaram, né, essa passagem de Jesus, mas alguns irmãos com certeza aproveitaram. E aí a gente está aí vivendo a boa nova, tá? Essa boa nova que Jesus nos trouxe, essa nova era, que é a era do amor. Mas se a gente pensar, vou colocar até uma observação, a gente lê muito, a gente assiste às palestras, faz o estudo da doutrina, né? Assimila essas lições, mas na hora que a gente coloca em prática no dia a dia, nós somos testados para saber se realmente o que a gente está assimilando, o que a gente está aprendendo só de pensamento, se a gente coloca no coração e coloca em prática no nosso dia a dia. Aí a gente ainda deixa a desejar. E muito, né? Que a gente ainda tem os nossos vícios, né? E a gente ainda pratica algumas ações que a gente até pode fazer reflexões, mas a gente ainda, na hora de dar o testemunho, na hora que nós somos testados, né, de tantos exemplos bons que a gente tem aí, a própria Bezerra, né, de Sá, Chico Xavier, tantos exemplos bons, né, e Jesus que veio pessoalmente trazer os seus ensinos, a gente ainda vacila. Então a gente vai continuar mais um pedacinho. Reacionários do dogmatismo religioso anatematizam, igualmente dogmáticos, todo esforço que objetive um estudo consolador resultante da mensagem do Galileu incomparável, que inaugurou o primado do Espírito, falando uma linguagem sempre nova e atuante em todos os tempos. Então a gente vai lembrar a frase que Jesus trouxe para a gente, faz a gente refletir. O céu e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então o Divino Mestre trouxe seus exemplos e suas palavras que faz passar essas lições imorredoras, ou sempre, para a eternidade. E a gente trouxe a lei de Deus. A lei de Deus são imutáveis, não mudam, as nossas leis do plano material mudam. À medida que a gente cresce, evolui, as leis tendem a melhorar, mas as leis de Deus são imutáveis. Então a palavra que Jesus trouxe, os seus ensinamentos, eles são imorredores, vai caminhar com a gente para toda a eternidade, para nos trazer isso para esse espírito imortal que nós somos. E aí, deixa eu só ver aqui, aí a gente colocou também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Então, eu trouxe um pedacinho de uma letra de uma música que a gente até já cantou com as crianças, mas que faz um sentido para que a gente reflita mais um pouco. O Pai ama e perdoa a todos, sem distinção, bons e maus, todos um dia chegarão à perfeição. Passa o tempo
E a vida continua. Desperta, irmão, e confia. A ação tem que ser feita. Então a gente está aí. A vida continua. Está passando, passa o tempo. E a gente, tem que despertar. Então a gente tem que ter essa ação que tem que ser nossa. Essa ação que tem que ser da nossa vontade, do nosso esforço. Ninguém vai fazer esse despertamento pela gente. Só nós mesmos. Então a gente tem que ter essa firmeza de saber que a hora é essa. E a gente tem um papinho aí para seguir. Mais um pedaço. Lamentavelmente, não são tais pensadores o resultado das experiências tecnicistas ou consequência da filosofia cínica destes dias. Sempre estiveram presentes na história, deixando pegadas bem expressivas do ceticismo a que se aferraram amargos e amargos. Então, infelizmente, existem espíritos que vêm espalhando tristeza e amargura ao redor de si, por não conseguir sentir e perceber essa mensagem de Jesus, o amor. Mas tem a misericórdia divina que não deixa nunca de dar essa oportunidade para esse irmão que não tem ainda essa firmeza, essa fé. Então, Deus dá essa oportunidade de eles refazerem seus próprios caminhos e decidirem segui-lo. Então, tem a reencarnação que está ajudando a gente, mais uma tentativa, nós estamos aqui para que a gente possa realmente fazer com que a gente cresça mais um pouquinho, se esforce mais um pouco, pratique, tenha fé, que a gente está aí, nunca estamos sós. Então Deus está aí dando mais uma oportunidade para a gente, pela sua misericórdia, que é infinita. A gente vai continuar. Então vamos ver mais um pedacinho. E disse que o Papa Urbano VIII, cientificado da desencarnação do cardeal de Chile, após alguma reflexão, exclamava: se existe um Deus, o cardeal terá de responder por muitas coisas. Se não existe, sacou-se de boba. No entanto, foi Urbano VIII responsável pela Guerra dos 30 anos, consequência natural da Contra-Reforma. Então, olha só, aqui nós temos um Papa, temos um cardeal, que está aí trabalhando para a igreja, mas que foi o Papa que disse: se existe um Deus. E aí ele mesmo não está convicto disso. Ele mesmo não tem essa certeza. E aí, gente, olha como é que a gente percebe que a gente está aí caminhando com irmãos que estão contribuindo com o momento que a sociedade está passando e que vai fazendo com que isso não tenha esse rumo que a gente esperava, os exemplos desses irmãos. Por isso que Jesus continua desconhecido. Por isso que a gente está vendo aí que nós estamos muito longe, de Deus, muito longe de Jesus, porque a gente não está ainda convicto, firmes na nossa caminhada, com o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ter essa firmeza, responsabilidade, fé no futuro e fazer a nossa reforma íntima agora, para que a gente tenha escolhas melhores agora, já. Que a gente não deixe para amanhã, não deixe para daqui a pouco, que a gente tenha essa firmeza de agir agora. Então a gente faz até uma reflexão. Pensando no momento de hoje, que tipo de contribuição
a gente está deixando para o mundo? Que marcas estamos deixando? Então, você quer falar de marcas? Nós somos grãozinhos de areia. Se nós todos, grãozinhos de areia, fizermos coisas boas, no final, a gente vai deixar mesmo essa marca para a humanidade. A gente vai estar aí plantando para colher coisas boas, porque nós estamos firmes na caminhada. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é simples, como a gente já falou aqui. Se a gente resolver, se a gente tiver essa firmeza, a gente pode trabalhar assim com essa boa vontade, né? De dar bons exemplos, porque nós mesmos, quando estamos no trabalho, a gente também passa esses bons exemplos. Imagina, eu trabalhei mais de 30 anos dentro da sala de aula como professora. Olha quantas cabecinhas eu influenciei. Olha quantas marcas eu deixei. Eu espero, né? Porque que tenham sido todas positivas. Porque esforço a gente tem, né? Porque são cuidados que a gente tem que ter, porque muitas vezes uma palavra maldita, né? Uma falta de respeito de um professor, né? Uma fala áspera, né? A gente deixa muitas marcas para esse irmãozinho. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto. Mas se a gente não tratar com respeito, a gente vai deixar marcas ruins que podem causar até traumas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, por onde a gente estiver, onde a gente estiver ali plantando, semeando e com irmãos da nossa volta, nós estamos sendo observados. E as nossas marcas estão lá, a gente está deixando. Então, que essa contribuição nossa seja positiva, de amor, de respeito, né? E da mesma maneira que nós queremos ser respeitados, nós temos que respeitar o outro. Então, quando a gente dá esse exemplo de boa postura, de fazer as coisas da melhor maneira possível, se esforçar para que o trabalho saia bom, a gente está deixando essas marcas. E a gente está incentivando outros irmãos também a seguir, né? Esse rumo do respeito, do trabalho certo, correto, né? Sem aquele jeitinho que a gente escuta por aí, que é tão ruim, é tão desagradável, né? As pessoas acham que são espertas, porque dão um jeitinho. E olha quantos exemplos a gente está aí, e essas mais influências também passam para esses irmãos. Por isso que a gente também vê tantas coisas, né? Porque Jesus continua desconhecido. Isso a Amélia vai falar quase todos os pedacinhos que a gente está vendo aqui. Então vamos ler mais um. O homem dos nossos dias, no entanto, à semelhança dos homens de Israel do pretérito, tem necessidade de Deus. E por isso Jesus é inadiável questão de encontro ou reencontro individual. Transitam em roupas de velhice e vestidos novos, e dizem-se decepcionados dos ancestrais, procurando formar comunidades onde o amor deixe de ser comércio e a esperança se transforma em paz. Então, nós estamos vendo aí tantos problemas que a gente está, tantas dificuldades no mundo de hoje. E aí, esse encontro de Jesus tem que se dar, tem que acontecer. Então, a gente está vendo aí esses sofrimentos e todos os irmãos estão com ânsia de paz, de amor, de esperança. Por isso, a gente se busca. Eu escutei isso, achei muito legal. A gente se busca nas casas espíritas, a gente se busca nas redes sociais, que graças a Deus tem redes sociais que passam mensagens legais, que são positivas, como tem redes sociais que só dão recados, né? Transmitem coisas ruins mesmo, pesadas, desrespeito, deboches.
como a gente vê, né? E a gente tem que procurar esse discernimento, fazer essas escolhas que vão alimentar a nossa alma, né? E não fazer com que a gente cada vez mais se ligue no material, né? E que pense só, que não faça coisas que não sejam dignas dos irmãos que nós somos, né? Que nós somos filhos de Deus. Então nós temos que realmente crescer e ser dignos disso. E aí, pelos lugares que a gente transita, para a gente construir uma nova realidade. É a nossa mudança que se faz necessária. É isso, e aí ela outra vez coloca, né? Que é preciso que a gente conheça Jesus e que traga Jesus para perto da gente. E tem uma mensagem aqui do livro dos Carlos de Chico Xavier, que eu já trouxe algumas vezes, e que se chama O Remédio, que vai fazer a gente pensar um pouquinho. Chico, nessa noite, estava muito fatigado. Quando a hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria João de Deus. Minha mãe, roga ao Espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio, servir. Mas e a dificuldade de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? E a mãe responde: servir é a solução. Entretanto, Chico continua, entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. O que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? E ela responde: sim, há um recurso. Servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sei que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em vós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o Espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro remédio a ensinar. Então a gente está vendo aqui que não adianta a gente só falar, né? Não adianta a gente, como a mãe do Chico coloca, a gente necessita desse remédio, dessa convivência, mesmo que a gente veja o irmão, né, que está ali revoltado, que não gosta do que a gente faz, porque eles querem de alguma maneira, né, estarem ali mais livres para fazerem o que quer, sem pensar nas consequências, né? E hoje até escutei um irmão falar sobre, dando seu exemplo. O irmão falou que serviu o exército e que sempre teve essa postura não rígida, mas uma postura assim. Se ele quer alguma coisa, ele vai ficar firme naquela coisa, mesmo que destoie do grupo. Então, ele estava no centro do deserto e os irmãos falavam assim: faz isso, faz aquilo. Ele não. Eu vou seguir o que eu penso que é o melhor. E realmente, né, as pessoas do grupo chamam: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos para baile funk, sei lá. Eu dou um exemplo assim. E ele, com a sua postura, ele não se vê no baile funk, ele não se vê fazendo os convites que ele recebeu. Então ele é tratado com cara feia, com desprezo, achando que ele era até meio tampando as ideias.
porque ele não saiu dessa firmeza de postura. E muitas vezes a gente até deixa se levar para não ficar, para não parecer o chato, né? Para não parecer aí quebra-prazer, sei lá, alguma coisa que tem que prejudicar. Mas a gente tem que ter esse discernimento, ainda mais pelos dias que nós estamos passando e vemos tantas coisas ruins acontecendo. Então a gente tem que ter essa postura, essa firmeza de saber o que é melhor para a gente. E o que é melhor que a gente até, na hora de conviver com esses irmãos, também passar, né, um pouquinho desse clareamento das ideias. E aí a gente vai continuar. Amargurados e inexperientes, porém, enveredam pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, tentando experiências paranormais por processos da ilicitude, derrapando consequentemente em lamentáveis conúbios com obsessões apavorantes que os dilaceram, afastando-os do amor e da paz. Eles que somente experimentaram o próprio e desprezo dos outros, desprezando-se a si mesmos, assim retornando às condições do primarismo humano com mais instinto do que celebração. Então a gente está vendo ali os irmãos, né, que, voltando ao texto, enveredaram pelos caminhos de emoções e sensações com experiências paranormais. Mas como eles ainda não tinham esse amadurecimento moral, eles não tinham essa educação moral, então eles acabaram em processos obsessivos. E realmente aí, afastando mesmo desse caminho que eles tanto queriam, que era da paz e do amor. E aí, a Amélia continua falando aqui para a gente. Eu não vou ler esses 3 pedacinhos não, mas ela vai falar também dos adultos super confortados, dos mais velhos e dos mais dotados intelectual e culturalmente. Então, vamos pensar os exemplos que ela deu aqui. Esses adultos super confortados, eles são observadores dos dramas gerais e negligentes com os próprios ações, com os próprios destinos, vamos dizer assim. Eles não estão se preocupando com o que vai acontecer lá na frente. Porque o que eles estão semeando, com certeza, o que eles estão plantando, com certeza não vão semear coisas boas. E aí fala dos mais velhos. Por serem mais velhos, não acreditam que eles possam ainda ter condições de reparar alguma coisa, né? E a gente sabe que sempre é tempo, tá? Sempre é tempo da gente fazer as nossas reflexões, os nossos exames de consciências e até mesmo aproveitar a oportunidade, né, de crescimento, a oportunidade de aprendizado. E tem os mais dotados intelectualmente e culturalmente. Esses, como a Amélia falou, só observam os conflitos de gerações e aguardam o vencedor para seguir. Então, se deixam levar por aquilo que a sociedade está dizendo, que é o melhor. E aí, a convulsão prossegue. Tudo porque Jesus continua desconhecido. E são esses ambientes conturbados, é justamente porque a gente está se esquecendo de viver o Evangelho. E a gente continua. Vamos ver então mais um pedacinho. Os problemas sociais, morais e políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que viveu Jesus conosco. A superdensidade da população, as técnicas de comunicação, esmagando o espírito humano, por acúmulo de informações, produzem exaustão. Busca-se tudo para solucionar a problemática externa.
enquanto o homem prossegue sozinho em incógnita ainda. Então a gente aí está vendo, né, que nós, né, esses homens que o ela está colocando aqui, estão preocupados em resolver a situação externa em volta. Não tem essa preocupação de trazer para o nosso íntimo essa reforma, essa mudança que a gente necessita. Por quê? Se a gente só se preocupar com o externo, isso faz com que a gente se desgaste tanto, que a gente não vai ter esse alimento espiritual que a gente precisa para enfrentar o nosso dia a dia, né? Acalmar a nossa alma, né? Para que a gente tenha essa paz interior, para que a gente esteja preparado até para lidar com essas situações externas. Existem, a gente não pode fugir, mas se a gente não tiver ligado também para o nosso interior, fazendo esse alimento, fazendo com que a gente entenda que a gente tem que estar bem, né? Para que a gente possa estar bem para lidar com essas situações. Senão o que vai acontecer? Vai haver o desgaste e a gente não vai ter esse crescimento que a gente precisa. Só vai causar ansiedades e estresse. E Jesus continua ignorando. Vamos ver mais um pedacinho aqui. O homem chegou à lua, mas não penetrou o âmago do próprio ser. Sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros, por mais confortadora e de melhor retribuição externa do que a ingente conquista interior sobre si mesmo. Então a gente está preocupado, né, desses problemas externos e ao que visam solucionar, mas não está interessado, né, nessa mudança íntima, como ela coloca. Então a gente só está interessado em quê? Para o homem à lua, né, como ela colocou, só interessado nessa tecnologia dos dias de hoje, que está sufocando gente. É TV, redes sociais, sites, e-mail, aplicativo, chat, celular, e ele vai. Outras coisas está absorvendo, né, a nossa calma, porque a gente está ligado com essas informações o tempo todo. Isso faz com que a gente já acorde cansado. E tem muita gente que até de madrugada acessa o celular. Então a gente acorda já cansado e passa esse ritmo alucinante do dia, e chega à noite, como se a gente já estivesse acordando com vontade de já estar de noite para descansar. É isso que está sufocando, está trazendo também muito estresse e muita ansiedade para a gente, porque a gente não está sabendo se relacionar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. A gente precisa parar e pensar sobre isso, porque Jesus prossegue desconhecido. Então, vamos ver mais um pedacinho. Ele, no entanto, é a solução, a melhor solução para os implicados quesitos da angústia universal. Retorna à esfera humana exatamente no momento ciclópico das necessidades, conforme prometida. Então está aí Jesus, que veio trazer o seu amor, né, ajudar a acalmar os anseios, preencher os vazios, esses vazios existenciais, dos que não seguiram a mensagem divina. Então é a presença do Cristo quando retorna o Consolador prometido, que é a nossa doutrina, que Ele prometeu, né, essa doutrina para a gente, que faz a gente sentir o Cristo redimido. É a misericórdia divina permitindo também que espíritos retornem à terra para auxiliar a nossa caminhada desse processo que a gente está de regeneração. E que a gente tenha, como é que ele coloca aqui,
atenda também as necessidades e acabe com antigas dores que perduram até hoje. Então a gente tem muitos irmãos aí que ainda trazem muitos sentimentos, né? Muitas mágoas, né? Ódios que duram séculos, e a gente está nesse momento, né? Que tem que estar de alguma maneira trabalhando esses irmãos para que essas mágoas, né? Essas dores antigas, elas acabem, ou seja, eles tenham essa compreensão, aproveitem esses espíritos que estão ali para auxiliar a todos nós e que a gente esteja disposto a continuar seguindo essa mudança do nosso planeta Terra, que somos nós. E a gente está aí, vai ler mais um pedaço desse texto, e ela fala assim: Jesus hoje penetra as mentes e os corações, transformando-se no amigo divino que mantém colóquio os que o amam e desejam reencontrá-lo, não obstante ao longínquo caminho por onde seguem. Este livro, narrando e repetindo as mensagens do Senhor às suas mentes, simples e sofridas do passado, é um convite, uma tentativa de enriquecer o colóquio com os que sofrem, apresentando-lhes Jesus, o incondicional benfeitor, que permanece aguardando por nós. Então aqui a Amélia faz essa proposta, né, de trazer nessa obra Luz do Mundo, né, apresentando esse irmão, esse amigo querido, trazendo Jesus mais para perto de nós. E o livro termina em não. Esse texto, né, o antelógico, termina assim, esse pedacinho final. Porque o reino de Deus começa no coração, na alma do homem atribulado de todos os homens. Então, mesmo com toda essa tribulação, essa firmeza do reino de Deus, dessa disposição nossa, né, de sentir o amor, de amar, de perdoar, de caminhar com os irmãos difíceis, né, ou até mesmo com os nossos amores, fazendo esse crescimento para que a gente possa estar aí ajudando esse momento da Terra, nosso planeta. Então, eu trouxe uma mensagem para a gente finalizar, que é Amai-vos, que é do livro Linha de Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Está em João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. O apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos, o glorioso caminho de ascensão.
Graças a Deus. É nosso ambiente organizado, essa mensagem maravilhosa que nos foi trazida nessa tarde. Vamos mais uma vez nos ligar com o nosso Pai maior e agradecer pela dádiva que recebemos, pelo esclarecimento e encontrar em nossos corações cheios ainda de muitas dúvidas, de muitas angústias. Obrigada, Senhor, por essa carga que nos acolhe, por essa espiritualidade amiga que nos envolve e nos protege. Obrigada, Senhor, por tudo que temos recebido em cada caminho. O recomeço, a oportunidade de amar, a oportunidade de perdoar e nos perdoar. Obrigada, Senhor, por este órgão, por essa casa, esse hospital que nos acolhe. Que possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos e agradecidos sempre, Senhor, pelo Senhor. Muito obrigada. A todos que irão ficar para a nossa segunda parte.